Olá a todos que nos assistem aqui pela UX TV, canal de identidade parceira do Canal Futura. Hoje tem Rede Cabeças com mais um tema em debate. Vamos discutir sobre os 75 anos da Segunda Guerra Mundial, os reflexos desta guerra e vamos também falar sobre o movimento do nazismo e do fascismo, se é possível eles surgirem novamente nos dias de hoje com toda a força que tinham no passado. É isso, tudo isso, a partir de agora. Ano de 1939. O exército alemão invade a Polônia. Reino Unido e França declaram guerra à Alemanha. Começa a Segunda Guerra Mundial. Durou 6 anos, de 39 a 45. Uma guerra que envolveu as grandes potências do mundo, criando a divisão em duas alianças fortes, os aliados e o eixo. A União Soviética, os Estados Unidos e o Império Britânico eram as principais forças dos aliados. A potência do eixo se concentrava na força dos japoneses, do movimento nazista da Alemanha e o movimento fascista da Itália. Mais de 50 milhões de mortos, 28 milhões de mutilados, dezenas de campos de concentração. Tá aí. Professora Cherry, quando a gente fala que a Segunda Guerra é reflexo da Primeira, a gente está falando isso justamente pela questão do desejo de expansão de territórios? Com certeza, esse foi um dos motivos, né? Na realidade, é necessário a gente lembrar que a Primeira Guerra, ela não tem vencedores. Primeiro, o contexto, né? Primeiro, o conflito mundial com outras características, as trincheiras, os soldados, a quantidade de mortos, os homens voltando para casa ou mortos ou inválidos, a mulher ingressando no mercado de trabalho, não é? E a gente tem, pela primeira vez na Primeira Guerra, que neste ano a gente lembra 100 anos também, políticas de alianças. E essas alianças, tanto de um lado quanto de outro, eram bastante fortes. E leva a um conflito que, segundo Hobsbawm, né, o nosso amigo historiador, ele caracteriza muito bem. Ela inaugura uma outra noção de tempo e uma outra noção de relações internacionais também. Na Primeira Guerra Mundial, a Rússia ela entra enquanto Império Russo, né? Enquanto Império dos Czares, e tem toda essa participação. Ao fim da Primeira Guerra Mundial, então, a Rússia ela acaba se retirando em 1917 por conta da Revolução Russa, da Revolução Bolchevique, Revolução Vermelha, ou como ficar melhor chamar, né? Até essa retirada da Rússia na Primeira Guerra Mundial, ela abre espaço muito para a entrada dos Estados Unidos, que depois, ao passo que ele entra na guerra e ele auxilia, então, a vencer a guerra, né? Ele acaba, então, se encaminhando para ser o que depois se consolidou como potência, como grande potência mundial. Nesse momento, né, que a Rússia está na Primeira Guerra Mundial, ela é um país agrário. Né? Então, ela tem uma economia que é basicamente uma economia rural e camponesa, e existe uma pobreza em grande extensão, né? Então, aí, nesse contexto também se dá essa revolução, né? Porque a população também não encontra, né, formas de vencer essa pobreza que atinge a grande maioria da população, né? E da mesma forma também, complementando aí a ideia do Tratado de Versalhes, que mais que um tratado de paz, ele também é chamado um tratado de guerra, né? Porque naquele momento que assina o tratado e da forma como ele é feito, porque de certa forma quando se organizam para fazer chama a Alemanha para fazer o fim da guerra, se acena com uma ideia, né, que são os 14 pontos do Wilson. E, na verdade, o que acontece é que esses 14 pontos são postos no bolso e apresenta-se outra coisa, é imposta uma situação para a Alemanha muito diferente do que ela esperava. A gente sabe que as guerras, elas geram muito dinheiro também. Então, a indústria brasileira também ganhou muito dinheiro, inclusive as indústrias aqui de Caxias. A gente confere isso na reportagem de agora. Agosto de 1942.
Em pleno período conhecido como Estado Novo, marcado pelo regime ditatorial de Getúlio Vargas, o Brasil declara sua entrada na Segunda Guerra Mundial. Começa então uma corrida contra o tempo para equipar as despreparadas tropas brasileiras. Nesta época, Caxias do Sul, uma pequena cidade serrana com cerca de 54 mil habitantes, chama a atenção do governo pela potencialidade produtiva de duas principais empresas metalúrgicas, a Abramo Eberle e a Gasola Trave. Eram empresas ligadas à produção de artigos de metal para uso doméstico e religioso ou de trabalho. Então, o governo faz uma intervenção nas indústrias caxienses. E Caxias entra, nesse momento, com toda a fabricação do material exigido para compor os objetos levados pelos soldados na guerra, desde cantil até a granada. Um trabalho mantido sob o mais absoluto sigilo. Acontece que essas empresas nem sempre se sabia, o público não sabia. Tu não encontra nada nem nos jornais, nem em lugar nenhum. Quando ocorre um grande desastre em Caxias, que explode a metalúrgica Gasola e mata uma série de mocinhas que trabalhavam exatamente fazendo as granadas. Então foi aí que as pessoas ficaram realmente sabendo que Caxias estava sendo usada como ponto estratégico importante para a defesa. 72 anos depois, parte dessa história começa a ser desvendada por pesquisadores e estudantes de história da Universidade de Caxias do Sul. Eles trabalham na catalogação do acervo da antiga metalúrgica Gasola, que teve a primeira sede às margens da BR-116, leiloada em 2013. Objetos e documentos foram tombados como patrimônio histórico. Os pavilhões todos da empresa tinha uma quantidade do que os outros chamam de entulho, e para nós é material importante, que estavam lá. O que foi mais significativo para nós foi um conjunto de projetos que a gente achou numa caixa de madeira, literalmente embaixo de muito entulho, e estava escrito assim, projetos de armas. O dia que a gente encontrou aqueles documentos foi realmente assim, algo... A gente ficou muito empolgado, a gente queria limpar logo de uma vez, mas a gente encontrou no final da tarde, então a gente teve que esperar até o próximo sábado para ir lá limpar. E a caixa que se encontrava essa documentação estava toda mofada, então cheia de fungo, cheia de ferrugem, e o que a gente queria era tirar aqueles documentos de lá, tipo, livrar os documentos daqueles fungos, porque aquilo acaba, né? Eram projetos escritos em inglês, francês e alemão. E as datas desses projetos nos chamaram a atenção, porque nós temos projetos de armamento pesado em 34, 38, 32. Bom, se a gente começa a ver qual é a origem da Gasola, em 32 ela surge como uma empresa que faz munição para caça. Isso nos deixou bem intrigados, assim, como é que nós temos esse armamento pesado ainda num período em que não era guerra. Vai ligando as peças desse quebra-cabeça e a gente consegue, então, tentar remontar essa história. Então, de pequena escala, desde o trabalhador que estava ali, que produzia a peça, até o grande evento que foi, né, a Segunda Guerra Mundial. Professora Cherry, quando a gente fala que os Estados Unidos entram na guerra, a guerra é de 39, mas eles entram só em 41. E o Brasil entra só em 42. Os Estados Unidos também financiavam o armamento. Com certeza. A indústria bélica norte-americana ainda é extremamente importante para aquele país. E a questão do Brasil está relacionada ao Estado Novo, né? Desde 1937, historicamente colocando, mas desde 1935, o governo Vargas já tem ações muito autoritárias, né? E uma afinidade muito grande com o fascismo. Algumas das suas ações, inclusive a Constituição, que ele vai abortar de 1934 e vai instaurar a Constituição polaca, né? Ela é uma quase cópia da Constituição da Polônia, invadida pelos nazistas, não é? Acho que é bem importante a gente assim, sinalizar que nem todos os alemães eram nazistas, que há sempre esse problema, né? Então, qual é o poder da imposição e da impostação da fala?
Bom, a gente tem que entender que tanto na Alemanha quanto na União Soviética, a população vivia um momento de baixa autoestima, né? A Alemanha muito mais, né? Porque eles vinham de uma crise econômica gravíssima, né? De uma guerra, de uma derrota imposta, né? Na Primeira Guerra, né, de uma mudança, de uma virada de mesa, né, onde eles teriam que bancar a conta com perda de território e tudo mais. E aí o Partido Nacional Socialista, depois mais conhecido como o Partido Nazista, ele acaba valorizando justamente esse sentimento de amor pátrio que havia se perdido, né? E nesse sentimento de amor pátrio desponta uma figura, uma liderança, que foi o Hitler, né? E essa figura foi muito bem trabalhada, né, pela propaganda, né, que atua principalmente nas questões ideológicas, né, e coloca ele como um salvador da nação, cooptando inclusive partidos trabalhistas, né, na Alemanha e engrossando o caldo, né, desse regime mais tarde se torna autoritário. Quando fala da questão de utilização por algum motivo, a gente tem os filmes da Disney, que daí eu convido a prof para analisar junto. A gente exibe e depois conversa. Cavalheiro, aqui está o meu cartão. Não, senhor. José Carioca, Rio de Janeiro, Brasil. Um dos esportes favoritos do gaúcho é a carne assada, ou churrasco argentino. ¿Qué hubo, cuates? Bienvenidos a México. Palabra que estoy encantado de mirarlos aquí en México. Vengan, amigos. Donald. José. ¡Ay, chispas! Ahora sí somos los tres caballeros. Tá certo. Pode ser um desenho inocente, mas tem muitas leituras por trás, né, professora? Nada de inocência, né? Esse contexto que está sendo abordado por este filme, mas poderia ser abordado também. Você já foi à Bahia, que é o Pato Donald é recepcionado pelo Zé Carioca, faz parte desse momento de nacionalismo exacerbado presente na Europa e que está se expandindo pelo mundo todo. No caso do Brasil, via governo Getúlio Vargas, né? Principalmente o Estado Novo. A ponto do Getúlio Vargas convidar o Walt Disney para vir para o Brasil e vai levar ele a conhecer o Rio de Janeiro, porque é uma permanência desde o século XVI, o Brasil é o Rio de Janeiro, né? Então ele vai conhecer o Rio de Janeiro e a história conta, de forma bem oficial, uma solicitação do Vargas ao Walt Disney. Um personagem que representasse o brasileiro. E esse personagem é o Zé Carioca. O Brasil entra na guerra em 42 com mais de 25 mil soldados. No final da guerra, a Força Expedicionária Brasileira e a Força Aérea Brasileira afirmavam que, na época, mesmo sem muitas condições para a batalha, o resultado foi satisfatório, pois morreram somente 943 soldados brasileiros. A gente abre esse segundo bloco conhecendo a história do seu Alberto Arioli, que hoje tem 88 anos e que foi um ex-combatente da Segunda Guerra. Olha só. Me chamo Alberto Arioli. Nasci em 1925, estou com 88, estou aqui ainda. Eu fiz 18 anos, eu disse para minha mãe, olha, mãe, tem que se ver no exército. Mas aí saiu no jornal daqui, da época, chamava, precisa ser voluntários civis para a FEB. Na Itália, nós somos incorporados ao 5º Exército Americano. Então nós recebemos tudo deles lá, o armamento, as roupas, a comida, a orientação também, que era americana, do Mark Clark. Tudo era determinado pelo comando. Não era todo mundo avançando, como aparece nos filmes, 1000 homens, 2000 homens. Não. Era tudo definido.
Agora vamos tomar essa cidade. Então, potência de fogo fantástica, tinha as metralhadoras Browning, .30 por cima, tinha bazuca, tinha lança-chamas. Era proibido bancar o volantão. Eles não queriam heróis mortos, queriam gente viva, né? Então era sempre em conjunto. Vai atirando em grupo naquela casa, lá na casa, até demolir ela, depois ela ver o que tinha. Nós chegamos, quando fizemos a ofensiva de abril, a grande ofensiva, foi para valer, atrás dos alemães e tocando, subindo na cidade, até que nós chegamos em Fornovo, em Colecchio. Nós pegamos uma divisão inteira de alemães, meu regimento de 6.000 homens, pegamos uma divisão de 14.000 homens, tudo de uma vez só. Para mim, a Segunda Guerra Mundial foi uma experiência fantástica, assustadora. Depois que eu voltei, eu não sei como é que eu voltei inteiro, eu era da infantaria, lá na frente, que via o inimigo, enxergava. Então, para mim, representou uma evolução pessoal tremendamente. Eu fiz 19 anos lá, na Itália, e quando voltei, a minha vida estava virada assim, eu não sabia o que fazer, com meus companheiros, sem emprego, nos olhavam como mercenários, imagina. Me fez ver um mundo diferente, o que é bom, o que é ruim. Então, eu sempre mudou o meu caráter, assim, para muita calma, e me produziu muitas lembranças ruins que não se esquecem. E cuidei do meu pessoal. Isso eu achei uma missão fantástica. Eu consegui enterrar mais de 100. Quando morri, eu ia no quartel, falar com o comandante, pegar o coroneteiro, a bandeira nacional, a bandeira nossa. Então, mais de 100 eu participei. Então, eu virei um porta-voz. Nós estamos só em 4 agora. Quer dizer que eu não vi falar que veterano da Itália que tenha matado alguém depois, ter sido bandido. Não vi falar. Quer dizer que veja só como transformou para o lado bom a coisa. Lembrando que, além dos nossos convidados aqui na mesa comigo, hoje a gente recebe os alunos do curso de Administração da Universidade de Caxias do Sul, no campus de Farroupilha. Sejam bem-vindos também. O autoritarismo acaba sendo um efeito colateral da própria democracia, né? Com certeza. Que parte do pressuposto que todos têm a liberdade de expressão, que todos podem se manifestar, e é justamente em cima dessa fraqueza, digamos assim, né, de liberdade de expressão, que grupos autoritários crescem, né, exploram, né, através da comunicação, através dessa mobilização com a população, né, propagar suas ideias, né, e cooptar coadjuvantes aí na busca de um novo contexto numa virada de mesa, né? Normalmente é assim que a coisa acontece. Professor, por que é tão fácil contagiar um grupo com ideias conservadoras? Na realidade, é um processo simples, né? A sociedade ela funciona melhor em grupo, né? A individualidade ela enfraquece o sujeito. O exemplo disso é como as pessoas se sentem numa partida de futebol, né? A coletividade. Tu não é mais tu é uma multidão, tu faz parte de um conjunto muito maior. E essa sensação que as pessoas podem experimentar assistindo um jogo de futebol, ela também funciona dentro da política, dentro de manifestações ideológicas. O culto ao ídolo, né, a busca de uma liderança, um referencial, alguém que me representa, alguém que tem uma voz, tem uma força, vai fazer com que eu me incline às ideias daquela pessoa, né? Essa sensação de amor ao grupo, né, de buscar uma identificação com o que me é semelhante e, ao mesmo tempo, uma repulsa a tudo que não que não participa daquilo que eu faço parte, faz também com que isso aconteça, né? A gente já viu isso em vários momentos da história, né? E é um fantasma que está aí. Ele é permanente, né? Por que é importante que a gente não esqueça do acontecido, né? Das grandes tragédias, de um holocausto, por exemplo? Porque se a gente esquecer, a história se repete, né?
Então, por isso que é importante essa memória, é importante marcar bem esses eventos trágicos da humanidade. E essa é uma estratégia que a gente, por exemplo, na Alemanha, Berlim faz isso. Em todos os uma parada de ônibus, é um monumento, está muito clara a história e eles fazem questão, né, de mostrar, e aí você questiona, mas por quê, né? Isso acaba sendo um sofrimento para a população, uma cidade que foi destruída, mas aí fica essa mensagem, nós não queremos que a população esqueça, para que justamente ela não volte nunca mais a acontecer, né? Então é preciso ter muito claro o que foi, por que isso aconteceu, para que a gente possa evitar que no futuro possa se repetir uma situação como essa. Então eles têm toda essa maneira de fazer essa história estar muito clara, muito presente para as gerações que vêm com um legado e um aprendizado, né? Então nesse sentido, porque justamente para evitar, né? Porque você estava colocando na medida que alguém vem e se coloca e valoriza e resgata uma população que muitas vezes tem uma autoestima baixa, não tem uma educação, um refinamento nesse sentido, acaba sendo manipulada e acaba servindo como massa de manobra para interesses escusos, né? Muitas vezes, que é o que a gente acaba observando, que se repete, né? Professora Larleciane, antes de devolver a fala para ti, quando a gente fala da questão até do movimento que é fácil, é vulnerável a essa sociedade, o filme A Onda, de 2009, faz um recorte e tenta mostrar que, de fato, é fácil mesmo. Olha só. Sempre tive tudo o que quis. Roupas, dinheiro, tudo. O que eu mais tinha era tédio. Eu que escrevi isso. Mas os últimos dias foram muito divertidos. Não importa agora quem é o mais bonito, mais popular ou faz mais sucesso. A onda nos tornou iguais. Raça, religião e classe social não importam mais. Pertencemos a um movimento. A onda deu significado à nossa vida, ideais pelos quais lutar. Antes eu batia nos outros. Agora, quanto mais penso nisso, mais vejo como era idiota. É muito melhor ser parte de uma causa. Quando podemos confiar uns nos outros, conquistamos muito mais, mesmo que isso signifique sacrificar a nós mesmos. Como vocês devem ter notado, todos esses são trechos dos textos que escreveram sobre a última semana. É impressionante o que aprenderam com a onda. Por isso não devemos deixar que ela acabe assim, desta maneira. Rainer, o que é isso? Marcos, sente agora. Peraí, eles estão achando que... Eu mandei você se sentar. Recorte, cena final do filme, né? E bem isso que você falou, né, professor? É a questão da relação de amor e não de ódio mesmo, sim, e a questão da força do líder, né, que sim, consegue manipular todos. Professora Larleciane, tem toda a questão da ideologia também, né? Sim, sem dúvida. A ideologia vai pautar muito essas questões. E o interessante no recorte do filme que foi posto, a versão de 2009 aqui, ele termina de uma maneira diferente do que a versão de 81. A versão de 81, então, o professor, porque é baseado em fatos reais, né? E eu mesmo. Aqui é só um corte. Numa prática, né, do professor tentar mostrar o que foram esses regimes, né, na Europa, e ao final ele abre, né, e diz, isso que estamos vivenciando em salas de aula é aquilo que todos ficaram apavorados no primeiro dia de aula, quando eu mostrei para vocês as cenas, né, vinculadas ao regime nazista, ao Holocausto, etc, etc. Mas a questão de cunho ideológico, voltando à sua pergunta, ela vai pautar muito todas esses movimentos, né? Então, se nós analisarmos, por exemplo, o que foi a Rússia, a União Soviética e o que é a Rússia hoje, por exemplo, nós não temos a vinculação de uma ideologia
aberta como era o socialismo nos tempos da União Soviética, mas hoje a gente tem toda uma ideologia maquiada dentro do governo russo que leva a população russa a ter esse fervor em relação ao seu nacionalismo. E aí também a gente pode levantar a questão, o que acontece com a Rússia hoje, né? A presença, a figura do Putin, o que representa para a Rússia hoje, muito naquele sentido, se nós traçarmos até um comparativo de uma Rússia na década de 90, colapso da União Soviética, fadada ao fracasso em termos econômicos, em termos políticos, né? Toda a década de 90 ali com o nosso querido Boris Yeltsin ali, que acabou afundando um pouquinho mais a Rússia, e a partir de 99 e 2000 com a presença do Putin, essa liderança forte que se coloca frente ao país e que, claro, por uma série de outros fatores também, muito vinculados à questão da prospecção de gás natural e petróleo, dos altos preços de energia no mercado internacional que impulsionaram e auxiliaram um pouquinho, né? Mas a gente vê ele se colocando como essa pessoa forte dentro do governo russo e levando o país. E isso, até em pesquisas vinculadas à política externa que desenvolvi, aí a gente entra numa questão bem mesmo do que é o ser russo, né? E o que importa para a Rússia e para a população russa. Tu vês na história da Rússia sempre a necessidade da presença de um pulso firme, digamos assim, né, de uma pessoa com uma personalidade mais forte para dar sequência às grandes conquistas. E assim foi com Pedro Grande, com o próprio Lenin, Stalin, né? Depois a gente faz análise com outros governantes ali do período da União Soviética que foram mais fraquinhos, digamos assim, e depois com o Putin a partir dos anos 2000. O que me chama a atenção nessa situação atual da Rússia, nesse impasse com a Ucrânia, é que alguns elementos aí são idênticos aos da Segunda Guerra. Né? A gente tem na Ucrânia um neonazismo muito forte, né? Uma participação política, inclusive. Né? A gente tem um sentimento do lado russo muito semelhante ao dos nazistas, dos alemães, com relação aos Sudetos, na época, na Polônia. Né? Então a gente tem elementos muito similares, embora diferentes, mas com similaridades. Né? Então, a história mais ou menos acaba se repetindo. A história não se repete. A história pode refletir nos fatos. Por favor, não, né? Gente, os contextos são outros. Infelizmente está acabando. Última rodada bem rápida. Por que tem que se refletir a questão da Segunda Guerra? Por que tem que se discutir? Porque rapidamente. Toda guerra, todo conflito, toda ditadura, ela é ruim para a humanidade, não é? E a Segunda Guerra foi o único momento em que o sistema capitalista e socialista se uniram contra um inimigo maior, né? Que era o totalitarismo nazista e o autoritarismo fascista que se expandiu pelo mundo todo. Ok, obrigada. Professora Jaqueline? Bem, a Segunda Guerra, ela deixou uma série de lições, né? Quer dizer, o mundo é um marco, né? Nós temos o mundo antes da Segunda Guerra e o mundo pós-Segunda Guerra. Então, a partir daí, nós temos, como a Eliana colocou, nós temos descobrimos como matar, mas também descobrimos como curar, né? Então, nós temos avanços que se deram muito significativos a partir daquele momento. E é claro, né, toda essa bipolaridade que se deu entre Estados Unidos e União Soviética e toda, eu acho que a humanidade, de uma certa forma, nós aqui, a economia brasileira, ela também tem uma série de reflexos de todas essas ações, né, de áreas de influência, de buscar parceiros em determinadas situações. Mas o que acontece? Hoje a gente tem uma outra articulação. Aí vem a Rússia, né, surgindo aí como um líder regional. Então é uma nova etapa que nós temos que aguardar como é que será dada. 5 segundos, rapidinho. 5 segundos. Bem rápido, vocês bem divididos. Atenção muito, eu levo aqui para, por exemplo, uma crescente presença de partidos de extrema-direita na Europa, que aqui a gente teria uma nova outro discussão. Programa. Fica a dica. Fica a dica. E professor?
professor? Bom, quando eu falo a história não se repita, né, é que os resultados da história não se repitam, né, e aí é um papel fundamental da comunicação, né, e das mídias em terem um bom senso, né, de não aderirem a esses discursos de ódio. Ok, gente, acabou, não tem mais tempo. Obrigada pela discussão, obrigada aos alunos também do curso de administração com o professor Norberto Giongo, que estiveram juntos com a gente. E você que nos acompanhou. A gente se encontra num próximo Rede Cabeça. Até mais. Muito que eu tenho 50 minutos para um tema que nem esse, não dá. Não dá. Historiadores, economistas no meio da Eu tenho como. Tinha um monte de coisa para falar quando tu falou que você fosse contribuir, Fazer uma coisa. Os interesses são diferentes.